à palavra? Jesus nos envia. Você que puder abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia. João, capítulo 20. Vamos ler do 19 ao 22. Como foi falado pelo nosso irmão Márcio, abril é mês de missões. Mas missão não tem que ser um evento, como foi ministrado, não tem que ser um projeto de um mês, de uma data específica. Missões tem que ser a nossa vida diária. A vida de um cristão, a vida da igreja é movida, e nós vamos ver isso aqui nessa noite, através dessa palavra, pela missão que Deus nos dá, que Jesus nos envia. Então, fique atento à palavra de Deus. Vamos ler João, capítulo 20, versículo 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Repita junto comigo. 1, 2, 3 e... Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Amém. Deus venha falar ao nosso coração. Jesus, nesse texto aqui, para nós contextualizarmos e entender o que está acontecendo, ele já tinha sido crucificado, já tinha sido morto e ao terceiro dia ressuscitado. Então Jesus tinha sido morto e ressuscitado. Após a sua ressurreição, Jesus, já num corpo ressurreto, aparece durante 40 dias na terra. E ontem foi ministrado sobre isso, né? Durante 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, em corpo ressurreto, ele aparece algumas vezes, durante 40 dias. E aqui nessa passagem que nós lemos, acontece uma dessas aparições de Jesus aos seus discípulos. Jesus, então, apareceu ali aos seus discípulos. E nós vamos meditar e extrair algumas lições importantes desse texto, de cada versículo. Então, imagine, Jesus já tinha morrido, os discípulos estavam com medo de ser perseguidos, assim como ele foi morto, os discípulos de Jesus poderiam ter sido mortos também, vão perseguir a gente, estavam reunidos, a portas trancadas no local, e Jesus aparece para ele. Acompanha aí no versículo 19, pode passar? Obrigado. Diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Primeira lição para nós nesse versículo: paz ao invés de medo, para a sua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor Jesus nessa terra, para os discípulos verdadeiros de Cristo. Paz seja com vocês, paz ao invés de medo. Os discípulos de Jesus estavam desesperados, com medo. Essa palavra aqui no original expressa terror, atemorizados, porque eles poderiam ser mortos, porque o mestre deles foi morto. Jesus, que fez milagres, foi morto. E o que vai acontecer conosco agora? Ficaram um pouco, talvez, perdidos. O que vamos fazer? Como devemos agir? Quem vai ser o nosso mestre? E aí Jesus entra naquela reunião, naquela sala, pela porta, e isso serve para a nossa vida. Quando Jesus entra de verdade na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra no meio da reunião com a sua família, no seu trabalho, quando Jesus entra nas suas decisões, não tem que ter medo. Paz no seu coração, paz na sua mente, paz na sua vida, ao invés de medo, em nome de Jesus. Então, olha o que Jesus declara para eles, é Jesus falando para os seus discípulos, é Jesus falando aqui nessa noite hoje: paz seja com vocês, em nome de Jesus. Quando Jesus está no nosso meio, observe, e junto a nós, Jesus tem que estar no nosso meio, na nossa vida, andarmos com Jesus e vivermos nele. Quando ele está no nosso meio,
e estamos andando dessa forma, não deve haver pânico, não deve haver medo, não deve haver desespero. Por mais que as circunstâncias tentem te atemorizar, por mais que as circunstâncias tentem te desanimar, te colocar para baixo, falar que não vai dar certo, seta maligna, situação aos teus olhos humanos, realmente não tem como, mas nós servimos, nós cremos, nós adoramos ao Deus que é do impossível, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O poder de Deus tem operado na sua vida, na minha vida, Ele pode fazer infinitamente mais, independente das circunstâncias. Jesus no nosso meio nos promove a paz, a quietude, a tranquilidade, o repouso, em nome de Jesus. Então a paz que só Ele pode conceder, a paz que excede todo o entendimento humano, como diz em Filipenses 4:9, que guarda o nosso coração e a nossa mente, que protege, que está de guarda, só Jesus pode promover. Então Ele pode promover a paz entre nós e Deus, porque sem Jesus nós não temos acesso a Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não podemos ir a Deus. Ele promove a paz interior, a paz dentro de você. Só Jesus pode promover. E Ele promove a paz entre os irmãos. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz na sociedade, na igreja, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Paz entre os irmãos. Amém? Então, paz ao invés de medo. Versículo 20, veja aí na sua Bíblia, ou veja aqui. Tendo dito isso, Jesus falou, Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se. O lado que foi transpassado a espada, né? Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Então, segunda lição para nós. Primeira é paz ao invés de medo. Segunda, alegria e vida ao invés de tristeza e morte. Talvez você entrou aqui triste, desanimado, pensando em morrer, em desistir. Mas Jesus vem dar paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Jesus vem dar vida, e vida com abundância e vida eterna, em nome de Jesus. Então as marcas que os discípulos viram, que Ele mostrou ali, serve de prova e lembrança do que Jesus fez em favor deles e em nosso favor. As marcas, né, dos cravos em suas mãos, transpassado no seu corpo, serve para nós lembrarmos que não devemos viver no pecado, na prática do pecado, na iniquidade. Não devemos viver longe dele, e não digo apenas da igreja, mas da comunhão com Cristo, e a igreja faz parte disso também. Não devemos viver dessa forma, devemos viver de uma forma digna. Ele morreu por nós, Ele nos tirou das trevas e nos chamou para a luz. Então, ao ver aquelas marcas, os discípulos se alegraram e viram que Ele vive. Devemos viver assim. Jesus morreu já, a nossa morte. Jesus já levou a nossa dor. Jesus já levou as enfermidades, os problemas. O que a palavra de Deus declara? O viver é Cristo. Devemos viver por Cristo, por meio dEle e nele. Dessa forma, o morrer vai ser lucro. Agora, se o viver não for Cristo, infelizmente, o morrer não vai ser lucro. Não vai ser lucro. Então, eles tiveram alegria e viram que Jesus vive. Isso que Jesus faz conosco, nos dá uma alegria que independe de fatores externos. Não é uma festa, não é uma viagem, não é uma férias, não é um sonho realizado, um bem material. Não é a minha vontade sendo satisfeita que preenche o meu interior e o seu interior. É Jesus dentro de nós. Jesus em nosso meio. Ele dá paz e Ele dá alegria e Ele gera vida. Ele gera vida. Não são fatores externos, nem circunstâncias terrenas que devem mover a nossa vida. Quem nos dá vida, vida plena, vida abundante e vida eterna é Jesus. Então busque a Jesus em meio a esse problema. A gente vê tantas vezes, Romanos 5, Tiago 1, devemos nos alegrar. Muita alegria nas diversas tribulações. Você está passando uma tribulação?
A Bíblia diz que você tem que se alegrar. A tribulação produz experiência, perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Esperança no nosso Senhor Jesus. Então não se atemorize como os discípulos. Não fique com medo, porque Jesus está em nosso meio. Então Jesus dá alegria e vida ao invés de tristeza e morte. Na sua vida, nos planos dele para você, na sua casa, em nome de Jesus. Alegria, paz e vida. Amém? Versículo 21. Vamos lá. Novamente, Jesus disse, isso é para ficar no seu coração essa noite: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Jesus fala isso para nós, que somos discípulos dele hoje, em 2022. Paz seja com você, e assim como Deus enviou Jesus, Jesus nos envia. Para quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, Jesus declara paz aos seus discípulos, uma paz que precisamos diariamente para enfrentar esse mundo, para enfrentar o medo, para enfrentar... Nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra as pessoas, não é contra seu vizinho, não é contra a sua sogra, não é contra seu marido, não é contra o seu patrão, nem o seu empregado. A nossa luta é contra principados e potestades, governos malignos, espirituais, que muitas vezes usam pessoas, usam situações para querer nos atingir. Mas saiba disso, é uma luta espiritual, não terrena. Então, vamos lá. Isso que precisamos em nossa vida, a paz de Jesus Cristo, a paz que perdura, que será por toda a eternidade, uma paz que vem dele. Assim, segunda parte do versículo, última parte que nós vamos focar aqui, como Deus envia, como Deus Pai envia seu Filho Jesus Cristo, Deus Filho, para uma missão. Essa palavra enviar aqui se refere a enviar para fora, né? Jesus estava lá, é Deus, e veio para a terra, para fora do seu habitat natural, vamos dizer assim, especificamente uma missão. Enviar especificamente em uma missão, enviar, colocar em liberdade essa palavra. Assim como Deus fez com Jesus, Jesus atribui essa missão para os seus discípulos, e isso inclui eu e você. Preste atenção, para que nós fomos enviados? Vamos entrar agora. Tá bom, Jesus me enviou, assim como Deus enviou Jesus, Jesus me enviou para esse mundo, cuidar da minha família, devemos, cuidar da natureza, devemos, como vemos aqui no culto de sábado, Deus criou a natureza e nós devemos cuidar, né, da criação de Deus, assim como Adão fez, colocado lá no jardim, tudo isso está certo. Mas vamos ver, para que Jesus foi enviado à terra? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. E assim como Jesus é enviado para fazer isso que nós vamos ler e vamos meditar aqui, tenha certeza, eu e você fomos enviados para isso. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade cristã nesse mundo, além de tantas outras, né? Cuidarmos da família, cuidarmos da natureza, cuidarmos dos bens que Ele nos permite ter. E diz assim, Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele, o Espírito de Deus, me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus que está falando aqui na sinagoga em Nazaré, onde você pode ver essa passagem, que ele foi rejeitado, ele não foi aceito lá, e ele declara, né? Jesus abre o livro de Isaías e proclama as palavras que estão no livro de Isaías, que fala de um que viria para fazer isso, e Jesus fala, essa palavra está se cumprindo em mim hoje. Então Jesus lê na sinagoga essa passagem. Então Jesus foi enviado e agora nos envia você que está aqui nessa noite, você que está escutando em algum lugar isso, para que os seus verdadeiros discípulos, primeiro, pode passar,
Isso que Jesus quer de nós. Primeira coisa, pregar as boas novas aos pobres. Temos feito isso? Reflita, pense, faça uma autoanálise. E aqui, pregar as boas novas aos pobres, ou evangelizar, na sua Bíblia pode estar também, evangelizar, significa anunciar as boas novas, declarar, pregar o evangelho, proclamar. Isso que nós devemos fazer, é nossa responsabilidade como cristãos, missão nessa terra, proclamar as boas novas. Como diz em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, nós, porém, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, nós somos isso, de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide sua glória, não divide seus filhos, não divide sua criação, não divide seu povo com nada e com ninguém, com dinheiro, com trabalho, com cargo, com fama, com nada, com ninguém, com outra pessoa. Jesus fala que para ser seus discípulos, em outra passagem na Bíblia, devemos amar mais Ele do que o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, do que a nós mesmos. Devemos amar mais Cristo. Ele fala que devemos tomar a nossa cruz, carregar e seguir a Ele, é mortificar a carne. A cruz significa morte, mortificar a nossa carne. E depois, no mesmo passagem, Jesus fala que devemos renunciar a tudo para segui-lo. Esse é o nosso Deus, Ele quer exclusividade. Por quê? Que Ele é um Deus mau? Já ouvi isso quando era adolescente, de alguns amigos que não creem em Deus. Não, porque Ele é o Deus criador, sustentador da minha e da sua vida. Ele nos criou para louvor da sua glória, para adoração. Podemos e devemos fazer tantas coisas nesse mundo que são lícitas, que convém, mas nossa missão, nossa responsabilidade, primeiro, pregar, evangelizar as boas novas aos pobres. E continuando, no versículo de 1 Pedro 2,9, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem já reconheceu Jesus? Quem é batizado aqui nessa noite? Levanta a mão aqui. Todos que são batizados já reconheceram. Amém. A grande maioria, Gente, estávamos indo para o inferno. Morte eterna, em meio aos pecados, em meio à imundície. E aquele que nos chamou desse local, de ranger de dente, de morte, de trevas, de perdição, Ele nos chamou das trevas, para agora, ao invés de trevas, é luz, a sua maravilhosa luz. Ao invés de morte, é vida. Ao invés de pecado, é santidade. Isso é o que Deus fez comigo, com você. E a nossa responsabilidade é pregar, evangelizar, falar isso que Ele fez conosco aos pobres. Não é pobre financeiro, pobre espiritualmente, aquele pobre que não sabe, ou que não teve ainda as escamas tiradas dos olhos. Se ele vai se converter ou não, não é responsabilidade sua, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, pregar, evangelizar, falar, viver de forma digna é nossa responsabilidade, em amor, em perdão, em santidade, em alegria, em paz, em vida. Essa é a nossa responsabilidade cristã. Somos cristãos, isso é o máximo já, independente de qualquer coisa. A maioria aqui mora nessa cidade linda, maravilhosa. Gente, devemos ser alegres, cabeça erguida, peixe estufado, vamos evangelizar. Temos aqui um templo, temos família, temos um corpo, temos saúde. Mas você não sabe da minha necessidade, dificuldade. Realmente eu não sei. Jesus sabe. E Ele te capacita a viver nisso. Provação são para sermos aprovados, para crescermos em graça e em fé. Então, pobres espiritualmente necessitam da riqueza do Evangelho de Cristo, das boas novas, que dá paz, alegria e vida. Estão indo para o inferno, morrendo. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser a pessoa mais linda, aparentemente por fora, mas se está indo para o inferno, não tem nada bom, não está bem, está horrível. Morte eterna, eternamente longe de Deus. Aqui são décadas, no máximo, um século, mas devemos proclamar, evangelizar,
Sua responsabilidade, minha responsabilidade, assim como Jesus foi enviado para fazer isso. Continuando o versículo de Lucas, segunda responsabilidade nossa, proclamar a liberdade aos presos ou cativos, depende de como está na sua versão. Proclamar novamente, falar, apregoar, ser um arauto, um proclamador, um mensageiro, um anunciador. Devemos ser isso, com atitudes e com palavras que devemos falar e viver. Devemos pregar o que vivemos, senão eu sou hipócrita, e devemos viver o que pregamos. Senão, isso daqui, Deus sabe, no nosso coração. Deus não vê como vê o homem, o exterior, mas Ele vê o nosso coração, o seu coração, a sua mente nesse momento, a minha mente, o meu coração. Então devemos pregar o que vivemos e viver o que pregamos e falamos. Devemos proclamar liberdade aos presos. Tanta gente presa, e não é num cárcere apenas, presos, escravos do pecado, escravos da ansiedade, escravos da tristeza, escravos da depressão, escravos da infelicidade, escravos do passado. Escravidão tem aprisionado tantos, e nós, vocês que levantaram a mão, que são cristãos, a sua responsabilidade é não viver dessa forma e mais, libertar, através do Espírito Santo de Deus, que já nos ungiu, como ungiu Jesus para fazer isso. O Espírito Santo nos ungiu, assim como Deus enviou Cristo, Jesus nos envia para liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres das drogas, livre de um vício, livre da pornografia, livre da bebida, livre da mentira, livre da prostituição, livre do orgulho, livre de querer ser mais, livre de qualquer coisa que não pertence a Deus. Conhecereis a verdade, é a Bíblia, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Conhecereis a Bíblia, e a Bíblia, através do Espírito Santo, vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação, livramento da escravidão ou prisão, remissão ou perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se nunca tivessem sido cometidos. Remissão da penalidade, isso é liberdade em Cristo. Remissão dos pecados. Romanos 8:1, fala de justificação, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, e nada pode nos acusar. Se estamos em Cristo Jesus, nada pode nos acusar. Então, quantos estão presos espiritualmente nesse mundo, em delitos, em pecados? Talvez você se encontre assim nessa noite, e não é uma palavra de julgo, pelo contrário, é uma palavra de liberdade. Em Cristo você encontra essa liberdade. Se você se encontra assim nessa noite, fraco, abatido, desanimado, querendo tirar sua vida, pensando em desistir, não faça isso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele por você. Não para você viver preso, aprisionado, em mentiras, em setas malignas, mas para viver em liberdade. Muitos não estão em cadeias físicas, mas estão algemados, aprisionados, acorrentados em sua alma, em seu espírito, em sua mente. O passado tem feito isso com muitas pessoas. A mentira, o rancor, a falta de perdão, a idolatria tem aprisionado. A pessoa não consegue se livrar. Uma traição. Pessoas, um filho, uma esposa, um namorado, um trabalho, dinheiro, mamon, tem aprisionado pessoas. Que não seja eu nem você. E que nós possamos, através do Espírito Santo, pregar, apregoar, ministrar a liberdade, proclamar a liberdade a esses que estão cativos, presos, acorrentados, não na sua força, não na sua inteligência, não na sua intrepidez, não na sua ousadia, mas através daquele que já te ungiu, que é o Espírito Santo de Deus, para fazer isso. Amém? Amém. E nós fomos chamados, enviados por Cristo com a missão de proclamarmos essa liberdade em Cristo para esses presos. E somente através de Cristo somos libertos e livres. Então, já falamos duas. Terceira, que está ali em Lucas.
recuperar vista aos cegos. Devemos evangelizar os pobres, devemos proclamar aos que estão presos e recuperar vista aos cegos. Novamente, não é cegueira física. Aqui está falando de cegueira espiritual, tornar são espiritualmente através do Espírito Santo de Deus. Muitos não conseguem enxergar a grandeza e o poder de Deus, simplesmente pelo fato de estarem cegos. A Bíblia declara, Salmo 19:1, a terra, a grandeza de Deus proclama, anuncia, a criação anuncia a glória do Senhor. O sol que todo dia nasce, que se põe, o mar, o verde, os animais, a sua vida. Você que teve filho, que tem filho, foi gerada uma vida dentro de você. Como não podemos crer num Deus que fez isso? E aquele bebezinho, foi crescendo, está maior do que você talvez. Deus, o poder de Deus, que muitas vezes muitos não enxergam, estão cegos, com a visão espiritual tapada, não enxerga nada, só enxerga esse mundo, só enxerga com os olhos físicos, mas nada com os olhos espirituais. É impossível não vermos o poder e a grandeza de Deus. Deus quer te usar para que outros venham ser libertos dessa cegueira, outros venham enxergar. Deus quer usar a sua vida, talvez não aqui, mas na sua casa, com seus parentes, naquela reunião familiar, de parentes, de amigos, de irmãos, de cunhados, de a parentela. Está todo mundo cego, mas você enxerga. Não vai ser chato, mas Deus vai te dar uma oportunidade. E nessa oportunidade devemos evangelizar, pregar, apregoar em nome de Jesus. Vidas e almas precisam enxergar a beleza, a grandeza e o poder do Evangelho, que é vida, que é paz, que é alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Devemos apregoar isso, vivermos isso na nossa vida e pregarmos, falarmos. Jesus quer nos usar para essa missão. Esse é um de nossos propósitos de vida. Reflita novamente: o que eu tenho feito da minha vida? Trabalhado, estudado, cuidado da minha família, orado, tenho até meditado na palavra de Deus, vou na igreja toda semana, às vezes 2, 3 cultos por semana. Amém. Tudo isso é bênção. Mas acima de tudo isso, evangelize, pregue aos presos, proclame aqueles que estão pobres de espírito e recuperar vista aos cegos através do Espírito Santo de Deus na sua e na minha e na nossa vida. Faça isso, viva a sua vida com liberdade, com temor, sabendo de que tudo nós vamos dar conta a Deus, mas viva a missão do discípulo de Cristo, que é fazer essas coisas. Quarta situação, quarto fator que Jesus faz e nos envia a fazer: libertar os oprimidos. Quanta gente oprimida no seu interior. Quantos se encontram nesse quadro, aflitos, angustiados, com uma pressão, com uma opressão maligna na vida, na mente, no coração? Tantas pessoas nesse mundo, Diz que é a doença do século, a ansiedade, a opressão, a depressão, tudo isso vem por setas malignas, mas não aceitamos isso em nossa vida, na nossa família, na nossa mente. Podemos passar por isso? Podemos. O cristão pode passar por isso? Pode. Mas não podemos querer e aceitar e vivermos dessa forma eternamente. Não. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus te envia para você, através da luz de Cristo, libertar os oprimidos. Em nome de Jesus, através de uma oração, através de uma palavra, através de uma ministração. Ouça a voz de Jesus. Faça o que tem que fazer nesse mundo, em nome de Jesus. Então, Jesus veio a esse mundo e nos envia com essa missão, através do seu poder, libertar os oprimidos, libertar as amarras, as cadeias, os grilhões, expulsar demônios que prendem vidas no poder e na autoridade do nome de Jesus. É através do Espírito Santo, não a sua força, mas temos essa autoridade. Você tem essa autoridade em nome de Jesus. Não é função do pastor, não, é função do cristão. O véu se rasgou, temos acesso a Deus. Não precisa mais de sacerdote, como diz lá em Pedro. Nós somos sacerdócio real.
povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem essa responsabilidade. Quinta e última desse versículo que nós vamos ver e vamos entender o que é isso. Presta atenção aqui todos em nome de Jesus. Proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, como está na sua Bíblia. E o que é o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor? Eu confesso que eu também não sabia, tá? Eu não sei se você sabe ou não, mas eu fui estudar, né? E todos nós sabemos que existe o Sabat, né? O que é o Sabat? O sábado, né? O dia do descanso, o Shabat. É trabalhar 6 dias e descansar 1. Isso é bíblico, né? Para a terra, para o homem, né? Deus fez isso na sua criação. Ele não precisa de descanso, mas Ele nos ensina como um princípio. Deus fez isso, o homem tem que fazer assim, e a terra também tinha que descansar um período. Né? Então existe isso que nós sabemos. Em Levíticos 25, depois você veja na sua casa, é interessante, fala sobre o Shemitah. O Shabá é um dia de descanso. E o Shemitah, o que é? 6 anos trabalhando e 1 ano eles deviam descansar. O Shemitah, a terra também devia descansar. E depois de 7 períodos de Shemitah, ou seja, 7 anos, 7 vezes 7, 49, no 50º ano, tinha o ano do jubileu. Levítico 25 também você vai ver sobre isso. E o que é o ano do jubileu? Era uma festa que havia. E servia para quê? O que acontecia nesse ano? Preste atenção nisso. Eu achei fantástico, muito interessante, né? E isso serve para nós. É o ano do descanso para a terra tinha que descansar no 7º, né? O ano do jubileu também era o ano de cancelamento de dívidas. Se tinha alguém que devia ao seu senhor, algum escravo, alguma coisa, alguma pessoa que devia alguma outra, no ano do jubileu, ano de cancelamento de dívida. As dívidas todas eram canceladas, eram pagas. E também a devolução de terras acontecia, e também as pessoas que eram escravas, os escravos eram libertos. Ano do jubileu, né? Depois de 7 Shemitah, o ano do jubileu, acontecia isso. E aqui, Isaías fala sobre isso. Jesus abre lá o livro de Isaías, na sinagoga em Nazaré, em Lucas 4, que nós vimos, e lê que devemos fazer isso: evangelizar os pobres, pregar e proclamar aos cativos, aos que estão oprimidos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então, o profeta Isaías fez isso, Jesus fez isso, cerca de 700 anos depois, e assim como em Levítico a terra tinha que descansar, os escravos eram libertos, dívidas pagas, toda a Bíblia aponta para quem? Para quem? Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, né? Gênesis 3,15. Haverá um que vai esmagar, vai ser ferido, a serpente ferirá o seu pé e esse esmagará a sua cabeça, apontando para Jesus. Êxodo, o cordeiro pascual da Páscoa que era imolado, o seu sangue passado lá. Quem estava com aquele sangue não tinha morte na sua casa, representa Jesus. E assim vai toda a Bíblia. Em Levítico, o ano do jubileu, o ano da liberdade aos escravos, o ano do pagamento de dívidas, o ano de perdão, aponta para Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio trazer o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Ele veio tornar o homem, você e eu, aceitável a Deus. Jesus veio fazer isso conosco. Estávamos indo para o inferno, podres, pecados, iniquidades. Através de Cristo temos acesso ao Pai. Ele veio nos fazer aceitável diante de Deus. Jesus veio trazer o verdadeiro descanso ao homem. A terra tinha que descansar, os homens tinham que descansar. Somente em Jesus temos o verdadeiro descanso. Somente na eternidade teremos o verdadeiro descanso também, né? Não o descanso físico, mas o descanso da culpa e do jugo do pecado, o descanso da alma e do espírito, somente em Jesus. Jesus veio, como no ano do jubileu, cancelar a nossa dívida.
que era impagável. A minha e a sua dívida, impagável. Nada que fizéssemos, nada que fazemos pode pagar a dívida que tínhamos de pecado, separação de Deus. Jesus veio pagar a sua dívida, a minha dívida. Jesus veio nos libertar. Como os escravos eram libertos dos seus senhores, nós somos libertos da escravidão desse mundo, do pecado, do jugo de Satanás. Jesus veio fazer isso por nós. Jesus veio nos dar vista, que estávamos cegos. Jesus veio nos dar paz e alegria quando estamos com Ele. Então Cristo é o nosso jubileu, a glória eterna é o nosso jubileu, a eternidade é o nosso ano de jubileu. E esse Jesus que nos faz aceitável diante de Deus, que nós devemos pregar, proclamar e anunciar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, esse ano de pagamento de dívidas, de perdão, de libertação, de cegueira e enxergar. Devemos anunciar isso aos quatro cantos da terra, quando saímos dessas quatro paredes, aqui também, em todo lugar que vivemos. Reflita, quantas pessoas nós passamos, por dia, ou dialogamos, ou temos na nossa lista telefônica, ou falamos, e muitas delas nunca evangelizamos, nunca pregamos, nunca proclamamos o ano da graça do Senhor, que é a nossa missão. Então, será que estamos cumprindo essa missão, esse chamado, esse envio de Jesus Cristo, e que Jesus nos dá? Será que estamos cumprindo? Reflita, Será que somos verdadeiramente discípulos de Cristo? Ou será que estamos correndo atrás do vento? Será que estamos correndo atrás desse mundo, do que esse mundo pode oferecer, do que podemos conquistar, de ouro, de riqueza, de trabalho, do que o ladrão pode roubar, do que a ferrugem e a traça pode consumir? Dia após dia, semana após semana, temos que trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Temos que estudar. Estudar é importante. Temos que amar o próximo, temos que fazer tudo, mas temos que entender a nossa missão de proclamar Jesus Cristo que nos libertou, Jesus Cristo que nos liberta, Jesus Cristo que nos faz aceitável diante de Deus, Jesus Cristo que nos cura, que é o pão da vida, que é a luz do mundo, que é o sal da terra. Devemos entender isso acima de tudo, acima de todos os nossos interesses. Será que estamos vivendo de interesses pessoais, de preferências humanas e terrenas? Prefiro ter razão, eu prefiro do que ceder, eu prefiro falar do que me calar. A Bíblia diz o contrário, Pronto para ouvir, tardio para falar. A Bíblia diz que se alguém, manda andar 1 milha, anda 2, dá a capa, dá a túnica também, dá a face, dá a outra. É difícil, estou falando que é fácil, mas é o que nós devemos fazer. Em Cristo conseguimos, através do Espírito Santo conseguimos. Então, enquanto o nosso verdadeiro propósito e missão, muitas vezes estão preocupados com nossos interesses, nossas preferências, com esse mundo, com o trabalho, em conquistar, em ter, enquanto o nosso verdadeiro propósito e missão, muitas vezes, sendo deixado de lado, esquecendo, Queremos receber de Deus, queremos a bênção, queremos a cura, queremos a vitória, e amém, Deus faz tudo isso, Ele é poderoso para fazer mesmo, Ele faz, Ele prospera, Ele sustenta, mas Ele já deu o mais precioso que podia dar, Jesus Cristo, a salvação, a eternidade. Muitas vezes queremos essa terra, e a Bíblia diz que toda, no reino espiritual, na região celestial, já nos foi dada, todas as bênçãos espirituais na região celestial já nos foi dada. E muitas vezes queremos bênçãos materiais na região terrena. Sempre falo isso, a Bíblia fala isso, e vou continuar repetindo, porque Jesus prometeu eternidade. Coisas nessa terra também, Ele promete, mas não devemos nos apegar a isso e esquecer do eterno, esquecer do mais importante. Não, vamos acordar, vamos ser igreja, vamos ser discípulos verdadeiros, vamos ser verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Deus muitas vezes derrama dom, talento, ousadia para falar, e achamos que somos e acontecemos. Deus sabe o teu coração, Deus sabe o meu coração. Deus não olha o exterior, olha o interior.
Onde estamos agora, nesse momento? O corpo está aqui, a mente, Jesus sabe, eu não sei. O que vamos fazer amanhã? O que estamos fazendo há anos ou há tempos que não agrada a Deus? Jesus sabe, eu não sei. E o Espírito Santo de Deus te alerta. Então, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia para fazermos tudo isso que falamos, que é fantástico, é lindo, é uma missão que nós devíamos, meu Deus, nos constranger pela nossa pequenez, por quem nós somos, e Ele nos confia, Ele te confia isso, de evangelizar, de pregar, de libertar os cativos, de dar vista aos cegos, de proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, o ano do perdão, o ano da liberdade. Jesus é a liberdade, Jesus é o perdão, Jesus é o amor, Jesus é a vida, em nome de Jesus. Vamos voltar para o texto inicial, último versículo, João 19, versículo 22, que nós lemos. Depois de ter falado isso para os seus discípulos, assim como Deus me enviou, eu vos envio. Versículo 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Observe a ação do Deus triuno nisso. O Deus Pai envia o Deus Filho, que cumpre a sua missão na terra e sopra o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre os seus discípulos, assim como está em Atos. Fiquem aqui, até que venham do alto aquele que dará poder. E eles esperaram, receberam poder para mudar, não a nação somente, mas o mundo daquela época da igreja primitiva. E nós estamos mudando a nossa vida, através de Jesus, desse Espírito que foi soprado. Estamos mudando a nossa casa. Nós temos poder, através do Espírito Santo de Deus, de mudar o mundo, o planeta Terra. E muitas vezes, não estamos deixando o Espírito Santo de Deus moldar e mudar nem a nossa vida. Não se amolde ao padrão desse mundo, transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2, mude para que experimenteis, para que eu e você possa experimentar, degustar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Deus triuno está aqui, e a vida no sopro de Deus. A vida, quando Deus sopra, a vida, a gente pode ver isso em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, o homem foi criado, mas ele não viveu até que Deus soprou, deu o sopro da vida sobre o homem. A vida no sopro de Deus, a vida no sopro de Jesus Cristo, a vida em quem vive no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Formou o bonecão lá, mas Adão só teve vida quando teve o sopro de Deus. O primeiro sopro de Deus fez com que o homem fosse diferente de todas as outras formas da criação. E agora, pelo sopro de Jesus, Deus distribuía a vida espiritual aos seus discípulos, ousadia, intrepidez, poder, graça, glória. Através do sopro de Jesus, o Espírito Santo de Deus atuando na vida dos discípulos, isso tudo estava disponível. Então agora, assim como foi com os discípulos, é comigo, é com você, com a sua vida. Deus já enviou o Filho cumpriu sua missão, viveu nessa terra, não pecou, foi santo, morreu, suou sangue, foi transpassado uma lança, foi cuspido, foi chicoteado, por mim e por você, ressuscitou e deu o Espírito Santo para nós cumprirmos essa missão. Fazermos tudo o que foi dito aqui, que devemos fazer, que Jesus fez e nos envia para fazer. Só conseguiremos cumprir essa missão, essa responsabilidade, esse chamado tão especial e importante, se recebermos, se você receber o Espírito Santo de Deus e for cheio, não vos embriagueis com vinho, O pastor Zeri pregou aqui a última vez, mas enchei-vos, não de dinheiro, não de conhecimento humano, não de força, não de sabedoria humana, não de amizades apenas, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. E isso volta à primeira coisa que nós falamos antes de começarmos a palavra: relacionamento com Deus, oração, palavra, meditação. Medite na palavra de dia e de noite. Ore sem cessar.
ame ao próximo, negue-se a si mesmo. Em nome de Jesus, negue-se a tudo para seguir a Jesus. Como dizem Lucas e Isaías, o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre mim, está sobre nós, porque Ele nos ungiu. Que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre cada um de nós nessa noite. Amém. E venha nos ungir, Ele já nos ungiu, e venha renovar essa unção para cumprirmos o nosso chamado e a nossa missão como verdadeiros discípulos, como verdadeiro cristão. Espírito Santo de Deus, venha te encher em nome de Jesus. Para nós, último slide, resumirmos tudo que foi dito aqui. Essa é sua missão. Pode passar? Receba o Espírito, pregar as boas novas, evangelize, fale do Senhor, proclame a liberdade aos presos, amarras, grilhões, cadeados, prendendo tanta mente, tanto coração, tanta vida. Proclame a liberdade. Recuperar vista aos cegos. Pessoas que estão cegas espiritualmente precisam de você, precisam de Jesus. Vida. Libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável. Saia com seu coração ardente, viva uma nova vida em Cristo Jesus.